Amém? Queridos, hoje eu quero começar uma série nas quintas-feiras também. Durante 3 quintas-feiras eu vou falar sobre a pedagogia do deserto. A pedagogia do deserto. Todo deserto, e deserto, entenda-se por deserto, adversidades, momentos difíceis. A vida no deserto não é fácil. Durante o dia o sol é muito quente, durante a noite o frio é muito intenso. O deserto você não tem alimentação, você não tem água. Então o deserto na Bíblia é tido como um lugar de escassez, como um lugar de adversidade. Porém o deserto também na Bíblia é tido como escola. Tem inclusive músicas, louvores que falam que o deserto é a escola do Senhor. O deserto é onde Deus nos molda, é onde Deus nos forja, é onde Deus nos prepara para a terra prometida. E nessa primeira série, hoje eu quero usar o texto, nessa primeira mensagem da série, de Êxodo, capítulo 13, versículos 17 ao 22. Diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto. Quem que fez rodear o povo pelo caminho do deserto? Quem? Não foi o diabo? Não foi o povo que escolheu ir para o deserto? Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou os ossos de José consigo, porque havia esse estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Quem que ia adiante deles? De dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você pode dizer amém? Quando a gente olha para a palavra deserto, é muito comum a gente pensar que todo deserto, toda adversidade, toda luta, toda dor, todo momento difícil é promovido na nossa vida pelo inimigo, pelo diabo. Na verdade, a maioria dos desertos que nós passamos, é Deus quem nos leva para ele, e uma outra parte somos nós mesmos que entramos pelas escolhas erradas que fazemos, ou pela nossa desobediência deliberada. Coisas que nós sabemos que não devemos fazer e fazemos, ou coisas que nós sabemos que devemos fazer e deixamos de fazer. O inimigo ele tem uma parcela muito pequena quando se fala de deserto. E aí quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que foi Deus quem levou o povo para o deserto. O povo de Israel, que é o povo de Deus, que hoje é representado pela igreja de Cristo aqui na terra, pelos cristãos. O povo estava escravo no deserto. E havia uma promessa de Deus, desde os antepassados, que aquele povo iria entrar em Canaã, que era a terra prometida. Além de Canaã, além da terra prometida que há para mim e para você, para todo cristão, para todo aquele que perseverar em Cristo, que se refere à vida eterna, existe uma terra prometida para nós aqui na terra. Qual é a terra prometida para nós aqui? É a promessa de Deus para a nossa vida. É a promessa de vida abundante. Como eu sempre digo, todos nós queremos ir para o céu. Mas entre o momento que nós estamos e o momento da nossa partida, há uma vida a ser vivida. E todos nós queremos viver essa vida, uma vida de vitória, uma vida de qualidade, a vida abundante que Jesus falou que veio trazer para nós. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus conduz o povo para o deserto. Ele está saindo do Egito para a terra de Canaã. E o texto diz que Deus escolheu não levar o povo até Canaã pelo caminho mais próximo. O texto diz que havia um caminho que era mais curto e um caminho mais distante. E Deus escolheu levá-los por um caminho mais distante, que é exatamente o caminho
do deserto. Sabe, os desertos para os quais Deus nos leva, todos eles têm um propósito. Os desertos para os quais Deus permite que a gente vá, todos eles têm um propósito. E a gente vai ver ao longo dessas 3 quintas-feiras que esse propósito deles, ele tem um propósito de nos provar, ele tem um propósito de nos moldar, ele tem um propósito de nos transformar, ele tem um propósito de nos abençoar, ele tem um propósito de nos aprovar. O deserto, ele vai testar o que está realmente no meu coração. Quais são as minhas verdadeiras motivações? Porque servir a Deus, sabe, glorificar a Deus, obedecer a Deus quando tudo vai bem, ok. Agora, no momento do deserto é que Deus prova a verdadeira motivação do nosso coração. É no momento do deserto que a nossa fé é provada. E a Bíblia diz que aquele que for provado, depois de aprovado, receberá a coroa da vitória que está reservada somente para aqueles que perseverarem. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando a gente olha, até Jesus foi levado para o deserto pelo Pai. A Bíblia vai dizer em Mateus, e no Evangelho de Lucas também, Mateus 11, Lucas capítulo 4, de que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Ele foi levado para o deserto e ali ele foi tentado. É lógico que Jesus não precisou ser aperfeiçoado, Jesus não precisou ser transformado, mas ali Jesus foi tentado. Ele foi tentado com poder, ele foi tentado de diversas maneiras, para que ele vencesse e nós soubéssemos, e ele nos deixasse o exemplo de que com ele não existe deserto, não existe tentação, não existe prova que não possa ser vencida. O próprio Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, para nos ensinar que com ele não há deserto que não possa ser vencido. Deus, ele nos leva para tratar conosco, sabe, para nos preparar, não só para a gente entrar na terra prometida, mas para a gente permanecer nela. O texto diz que o motivo pelo qual Deus conduziu o povo pelo deserto e não pelo caminho mais próximo, está no texto. O texto diz: Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para quê? Para quê é um indicativo de propósito. Qual era o propósito de Deus conduzir o povo pelo deserto? Ele diz, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Se Deus leva o caminho mais perto para a terra prometida, eles iam pelo caminho dos filisteus, e eles iam enfrentar outros exércitos, eles iam se deparar com guerras, e o povo que saía do Egito, ele estava pronto, mas não estava preparado. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Não. O texto vai dizer que eles saíram armados, eles saíram prontos para a guerra, mas eles não estavam preparados para a guerra. Vou explicar. Vamos supor que você está à margem de um rio com uma pessoa, e você diz assim: olha, você está pronto para pular no rio e atravessar? Ela vai dizer: eu estou pronto. Mas você sabe nadar? Não. Ela está pronta para pular no rio, mas ela não está preparada, porque ela não sabe nadar. O povo vinha do período de escravidão. Como que ele vai de cara enfrentar uma guerra? O que ia acontecer? Eles iam se arrepender de ter saído do Egito. Se com pequenas lutas que eles enfrentaram durante a trajetória do deserto, na hora ele vendo Jesus fazer milagre, vendo Deus fazer milagre, vendo Deus tirar água da rocha, vendo Deus transformar água amarga em água doce, eles ainda queriam voltar para o Egito. Imagina se eles se deparam com uma guerra. Ou seja, o propósito de Deus de conduzir o povo pelo deserto foi proteger o povo, foi blindar o povo, sabe, foi dar livramento ao povo, porque se eles enfrentassem, se eles pegassem de cara uma guerra, eles iam se arrepender de ter saído do Egito, iriam voltar para o Egito e deixariam de herdar a promessa de Deus para a vida deles. Todo propósito de Deus, todo deserto na vida do povo de Deus tem um propósito. Diga comigo, você pode repetir comigo? Diga: todo deserto na vida do povo de Deus tem um propósito. Sabe, o deserto é parte da jornada para Canaã. Canaã é a terra prometida. Canaã é o sonho, é o nosso sonho como cristão, é o nosso alvo final, sabe, é a terra prometida, é a vida eterna ao lado do Pai, sabe, é a terra que mana leite e mel, sabe. Agora, o deserto é parte da jornada para Canaã.
Sem deserto não há Canaã. Deus nos leva para o deserto para nos provar. Deuteronômio 8:20, nós vamos falar um pouco na próxima semana, mas ele vai dizer que Deus nos leva para o deserto para nos provar, para nos humilhar e para sondar o que está no nosso coração. E às vezes a gente acha que toda luta vem do inimigo, e por a gente entender dessa maneira, a gente acaba não desfrutando daquilo que essa luta pode proporcionar. Sabe, Deus não nos levou pelo caminho mais perto. Nem sempre o mais fácil é o mais fácil. Quem me entendeu? Nem sempre aquilo que a gente acha que é o caminho mais fácil vai ser o caminho mais fácil. A Bíblia diz que há caminhos que no início parecem bons, mas que o seu final conduz à morte. A gente tem a tendência de escolher sempre o mais fácil, escolher os atalhos. Vida cristã não tem atalho, vida cristã tem o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho, existem outros. Ele diz: eu sou o caminho. Então nem sempre o mais fácil vai ser o mais fácil. Sabe, a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho mais próximo, Deus os conduziu pelo caminho mais distante. Para quê? Para que o povo não visse a guerra, para que ele não se arrependesse de ter saído do Egito, para que ele não voltasse para o Egito. Sabe, e aí quando a gente vai para o versículo 21, olha o que o texto diz: o Senhor ia adiante deles. Deus nunca vai permitir ou colocar você num deserto que Ele não entre com você. Você nunca vai estar sozinho num deserto. Só vai estar sozinho num deserto quem não faz parte do povo de Deus, quem não caminha com Deus. Quem caminha com Deus nunca vai estar sozinho no deserto. Às vezes a gente até acha que está, porque às vezes você acha que a tua oração não está sendo ouvida, você não ouve mais a Deus, você não sente a presença de Deus, sabe, você não está sentindo nada, você não está ouvindo nada, é como se Deus tivesse abandonado. Mas deixa eu te falar uma coisa: não é porque você não está ouvindo que Ele não está agindo, não é porque você não está sentindo que Ele não está agindo. Sabe, ninguém do povo de Deus entra no deserto sem a presença dEle. Aleluias, glória a Deus. O que eu acho interessante é que diz que o Senhor ia diante deles durante o dia e durante a noite. Durante o dia, como que Deus se manifestava? Através de uma coluna, através de uma nuvem que protegia do sol escaldante. Durante a noite, Deus se manifestava através de uma coluna de fogo para não permiti-los morrer do frio congelante. Talvez Deus está se manifestando na sua vida durante esse deserto e você não está percebendo, porque a gente acha que Deus só vai se manifestar através de anjos, através de arrepios, através de experiência. Não, às vezes Deus está provendo. Você está no deserto, mas Deus está contigo. Você está no deserto, mas Deus está sustentando. Você está no deserto, mas o frio, sabe, da noite não está te matando, o calor do sol não está te matando. Por quê? Porque o Senhor está contigo, e a promessa de chegar em Canaã vai chegar. Esse deserto tem um propósito. Esse deserto não veio para te parar, esse deserto veio para te moldar, veio para te transformar, veio para te preparar para você desfrutar da promessa de Deus na sua vida. Aleluias. É interessante que eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, que o texto diz que o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Quem que estava guiando eles no deserto? O Senhor. Era o Senhor que estava guiando. Eu prefiro estar no deserto sendo guiado pelo Senhor do que estar fora dele sendo guiado por mim mesmo. Eu não sei você, mas com o Senhor eu prefiro estar em qualquer lugar com Ele do que em qualquer outro lugar sem Ele. É isso que Deus queria que o povo entendesse, e Ele quer que nós entendamos. Não é sobre o lugar, não é sobre se está fácil, se está difícil, porque o fácil sem Deus é difícil, e o difícil sem Deus, e o difícil com Deus se torna fácil. É sobre a presença dEle, é isso que faz a diferença. E o versículo 22 vai dizer que nunca se apartou do povo. Olha essa palavra, nunca. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, quem era a coluna de nuvem durante o dia e o fogo durante a noite? Era o Senhor. O texto diz nunca.
se apartou deles a coluna, a nuvem e nem a coluna de fogo. Ou seja, a presença do Senhor nunca se apartou do povo enquanto ele esteve no deserto. Ei, eu vou te dizer uma coisa: enquanto você estiver no deserto, Deus não vai te abandonar. A promessa dele é que em todo tempo ele estaria contigo. Sabe, ele teve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Deus entrou lá e a Bíblia diz que eles saíram de lá ilesos. Sabe, Deus é poderoso. Ele entrou com você nesse deserto, tem um propósito. Sabe, aprenda, desfrute daquilo que você pode desfrutar, porque Deus está te preparando para coisas maiores. Deus está te moldando, Deus está te forjando, Deus está fortalecendo a tua fé, Deus está fortalecendo a tua estrutura, para que Ele possa entregar coisas ainda maiores. A terra de Canaã tinha gigantes para serem vencidos. Se o povo não é preparado, eles entram na terra, mas eles não tomam posse da terra. Eles seriam vencidos pelo gigante. Se ele sai do Egito e diretamente, automaticamente entra em Canaã, eles não estavam preparados. O deserto foi o tempo de preparação. Tem coisas que já deveriam ter acontecido na nossa concepção, mas Deus sabe que se Ele te levar pelo caminho mais perto, você ainda não está pronto. Então deixa Deus te conduzir durante o deserto, porque você vai chegar na Canaã, não apenas para entrar, mas para tomar posse e permanecer nela, para a glória de Deus. Amém? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.